Pessoal, eu estive lá no Vaticano e eu vi com os meus próprios olhos Bento XVI, que enfrentou o Francisco. Kit Igreja Doméstica, onde você vai ter ali o manual da Igreja Doméstica, as orações para a Igreja Doméstica e também uma estampa do Papa Bento XVI e uma estampa da Sagrada Face. A estampa do Papa Bento XVI, para você se lembrar sempre que o verdadeiro vigário de Cristo precisa de suas orações. E a estampa da Sagrada Face, para você poder fazer adoração à Sagrada Face, como nosso Senhor pediu, para abrandar a ira de Deus, para reparar as ofensas cometidas contra Deus, e Deus irá também proteger a sua família das catástrofes e também dos seus dias de escuridão. Então, tem o kit da Igreja Doméstica, clique no link na descrição deste vídeo para você ter o kit da Igreja Doméstica. Bento XVI enfrenta Francisco. Pessoal, eu estive lá no Vaticano e eu vi com os meus próprios olhos Bento XVI, que enfrentou o Francisco. É isso mesmo que você ouviu. Então acompanhe esse vídeo até o final para você entender o que aconteceu. Eu estava lá no Vaticano e entrei num grande salão onde tinham muitas pessoas esperando, né, alguma coisa acontecer, né, que no caso eu estava meio perdida, então eu não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, né. Mas estava lá um monte de gente e tinha um palco lá aonde eu vi entrar, né, nesse palco, aonde eu vi entrar vários representantes de vários países e organizações também mundiais que estavam se sentando em várias cadeiras, né, numa ordem específica, né, tinham cardeais também, e eu vi o próprio Francisco entrar, né, ele entrou lá com um grupo de cardeais e de longe eu vi lá no fundo do palco, tinha uma portinha lá, e eu vi o Bento XVI entrar discretamente e se sentar junto lá com o cardeal do dedinho, como diz o professor Emílio, né? Então, eu subi no palco, é isso mesmo que vocês ouviram, eu fui muito cara de pau e subi lá em cima, né? E eu comecei a ter uma discussão com o Francisco, na frente de todo mundo. Eu não me aguentei, tá, gente? Eu não me aguentei. Eu ia aguentar, mas eu não aguentei. Ele falou muita besteira, daí eu tive que responder. Então eu comecei a falar a verdade, que ele não era papa, que ele não devia estar ali. Aquilo que vocês já sabem que eu sempre digo, o papa é Bento XVI. Mas então eles queriam me tirar pra fora, né? Porque você tinha que ver a cara de todo mundo, né? Tava até lá a rainha da Inglaterra lá que fez uma cara feia pra mim que vocês não têm noção. Então eles queriam me tirar do recinto, né? Daquele lugar, e eu de jeito nenhuma queria sair. Então eu falei pro Francisco que já que o Papa Bento XVI estava ali, que eu queria conversar com o Bento XVI, né? A sós ali livremente, sem impedimento nenhum. E eu queria conversar com ele, que eu ia provar que ele era o Papa. Afinal, o Bento XVI está ali, ele ia me confirmar com certeza que ele era o sumo pontífice e o verdadeiro Papa. E para minha surpresa, eu levei um choque que o Bergoglio, o Francisco, ele aceitou. Calmamente, na verdade, ele me deu um sorriso meio maléfico aí, que foi assim, tenebroso assim, né? E eu suspeitei muito, eu achei muito estranho, né? Ele me sorriu e falou, fique à vontade, pode ir, né? E eu então fui até o fundo daquele palco, onde estava sentado o Bento XVI, né? Então eu fui até o Bento XVI, fiz, né, a reverência que se faz ao Santo Padre, e então comecei a conversar com o Bento XVI. Mas, para minha surpresa, Bento XVI quase não deixou eu falar nada. Simplesmente ele me fez um sinal de pare com a mão e começou a me criticar. Começou a até mesmo me humilhar na frente de todo mundo, a falar palavras grosseiras, né? Falar xingamentos e começou a dizer que, eu agradeço vocês me defenderem, mas você tá errada, isso e aquilo. Enfim, né? E eu fiquei em choque total, porque não parecia ser o Bento XVI falando, porque o Bento XVI era uma pessoa muito culta, né, e é uma pessoa muito calma também, e ele estava assim, fora de si, né, ele estava totalmente enfurecido comigo, né? Ele estava muito bravo comigo. E você, bergoliano, que está assistindo esse vídeo, assista até o final para você entender o que está acontecendo de verdade. Então,
Bento XVI estava brigando comigo, estava discutindo comigo, e todo mundo começou a rir de mim. Tá? Foi uma sensação muito ruim, com certeza eu me senti bem humilhada, né? Todo mundo rindo de mim, mas eu observei, né? Olhando diretamente para o Papa Bento XVI, eu observei que perto dos seus olhos e perto em volta da sua boca tinha algo muito estranho, que não parecia ser do seu rosto. Então, observando, eu percebi que era uma máscara de silicone. Aquelas máscaras que imitam faces reais de pessoas. E eu, vendo isso, eu entendi tudo. Eu entendi que aquele lá era um impostor que estava falando comigo. E que por isso, então, o Bergoglio não teve dúvida nenhuma e nem receio nenhum de eu ir falar com ele. Afinal, ele era um impostor, ele não era o Bento XVI de verdade. Então, depois disso, eles me tiraram do recinto, me tiraram do salão. E eu, estando do lado de fora do salão, um carro preto estacionado ali, com as portas abertas, esperando alguém chegar. E eu vi de longe, então, o Papa Bento XVI caminhando lentamente, devagar, né, com a sua bengala, indo até o carro, né, e ele estava vestido completamente diferente. E daí na minha cabeça veio assim, espera, com certeza aquele outro é um impostor, porque afinal o Bento XVI, que tinha acabado de me esculachar, ele ainda estava lá dentro, ele não tinha saído. E este aqui é o Bento XVI de verdade, obviamente, vestido diferente, né? Ele estava com as vestes brancas, né? Enfim, ele estava vestido de um jeito diferente do outro que estava lá dentro. Então, eu corri antes que eles dessem a partida com um carro, eu corri até lá, abri a porta do carro e meio que me joguei dentro do carro para conseguir conversar com o Papa Bento XVI. Então, né, o Papa Bento XVI ficou me olhando com aquela cara do tipo, quem é você e o que você está fazendo aqui, né? E eu, então, comecei a conversar com ele. Tivemos um grande diálogo, né? E depois a gente voltou, eu e ele voltamos para aquele grande salão e entramos pelo corredor principal daquele grande salão. Todo mundo ficou estático ao ver-me com o Papa Bento XVI verdadeiro. Todo mundo ficou olhando, não sabiam o que fazer, não sabiam onde colocar a cara, né? Porque, afinal, como tem dois papas Bento XVI? Aquele, aliás, um impostor, eu vi ele se retirando, né? Lentamente, para que ninguém o visse mais. E, então, eu ajudei o Papa Bento XVI a ir, né, até o palco, aonde ele disse em bom e alto tom: eu sou o verdadeiro Papa. Então Bento XVI subiu no palco e começou a apontar para cada um daqueles representantes mundiais, incluindo o próprio Francisco Bergoglio, e começou a dizer o que cada um havia feito contra ele, que era o verdadeiro Papa, para tirá-lo do poder, e começou também a dizer todos os planos que cada um tinha contra a igreja, contra Deus e a favor do anticristo. E todo mundo então entrou em desespero geral. Enquanto Bento XVI falava, muitos dos representantes começaram a sair o mais rápido possível daquele salão. Muita gente começou a debandar e o próprio Francisco virou as costas e foi embora envergonhado. Então eu acordei com uma mensagem muito importante para cada um de vocês, um sonho aí que foi muito intenso, muito profundo e com uma mensagem muito importante. Primeira coisa que eu quero destacar é a questão dos dois Bentos XVI, ou seja, aquele que era o impostor, que estava com a máscara de silicone, ele representa a caricatura falsa que a mídia e a própria falsa igreja fizeram do Papa Bento XVI, né? Aquele Papa Bento XVI que é amigo do Francisco, que concorda com tudo, que fica sempre quieto, ou se é pra falar alguma coisa a favor do Bergoglio, mas ninguém nunca viu um vídeo dele falando mesmo a favor do Bergoglio, mas fazem como se fosse, ou seja, aquela caricatura falsa que fizeram do Bento XVI. Inclusive a frase do próprio Bento XVI é um jornalista italiano, onde ele diz: só existe um Papa, e dá dois tapinhas do tipo, sou eu, né? E a gente sabe que o verdadeiro Papa é Bento XVI. O verdadeiro Papa Bento XVI está em cativeiro no Vaticano. E sim, ele sofreu um
golpe de Estado. Ele sofreu um golpe aí, né, com uma renúncia inválida, que todo mundo sabe que é inválido, mas finge como se tivesse realmente ocorrido, para justamente ter então colocado lá o Bergoglio, que está fazendo todas essas porcarias, essas blasfêmias, heresias que vocês estão vendo aí, inclusive com a consagração, né, do Vaticano a Pachamama. A segunda coisa muito importante é notarmos justamente o complô mundial aí dos representantes mundiais, que ao final é a favor do anticristo. Tudo isso, incluindo o golpe contra o Bento XVI, é no final para abrir caminho ao anticristo. Então todos eles foram cúmplices, né? Determinados governantes, determinados ONGs, etc., foram todas cúmplices na chamada Primavera Católica e também máfia de St. Gallen aí, para tirar Bento XVI do poder, para abrir caminho então no Vaticano para o anticristo. E a terceira coisa muito importante é a perseverança da igreja em irmos atrás da verdade, como eu fiz no sonho de ir atrás do Bento XVI até o final para saber a verdade. Então nós todos devemos sempre ir atrás da verdade e permanecer na verdade, ou seja, sermos fiéis a Cristo nosso Senhor nestes tempos que são os últimos e sermos fiéis à verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, cujo Papa, Sumo Pontífice, verdadeiro Vigário de Cristo é o Papa Bento XVI.